Boa noite a todos, né? Nossa aula hoje é dia 3, né? 3/7, já com um cronograma reformulado, né, pela coordenação, em conformidade também com os professores das disciplinas, né, do primeiro período e também do segundo, né? E a gente, na minha disciplina, nós teremos 4 aulas antes da P2, certo? São 4 aulas, né? Esse cronograma eu passo no AVA, depois a gente disponibiliza também no grupo, tá bom? Então, a gente já tinha falado, né, inicialmente sobre basquete, futsal, cognição, afetividade e psicomotricidade, né? E eu estava até preparando um slide para lançar sobre isso, e semana passada veio a orientação que a gente teria que fazer um novo cronograma que é estendido até a primeira semana de setembro, certo? Então, assim, foi até bom não lançar aquele conteúdo, porque, claro, a título de curiosidade, mas eu vou fazer uma síntese, né? Vou fazer uma abrangência daquilo que a gente falou. Então, como vai funcionar a nossa P2, né? Como eu falei, a gente tem um cronograma, a gente tem um pequeno cronograma agora reformulado. Vão ser 4 aulas na sexta-feira desse mês, certo? A aula de hoje, do dia 3/7, do dia 10/7, 17/7 e 24/7, certo? Vou pegar mais aqui um participante, né? O Paulo Eduardo, que está voltando. Eu já tinha anotado o Paulo Eduardo. Boa noite, Paulo Eduardo. Então, serão 4 aulas no mês. E no dia 7/8, certo? Também é uma sexta-feira, eu vou lançar a P2 para vocês. Vocês vão entrar normal no Zoom, certo? E eu vou explicar como vai ser essa P2. Tá? Não precisem ficar preocupados. Vai ser uma coisa bem light, como foi a P1, certo? Então, todo esse cronograma, tudo isso que eu estou passando para vocês, isso vai estar no AVA e depois vai ser lançado no grupo para vocês se organizarem. Tá? Não precisem ficar preocupados. E essa P2 vai ser em cima dessas 4 aulas. Vou fazer um slide só, tá? Como a gente fez a P1, que a gente fez basquete, né? Fundamentos técnicos, né, do basquete, pedagogia do esporte, aquela coisa toda, esporte, desporto. E a P2, esse conteúdo, vou fazer um slide só, tá? E a gente vai lançar esse slidezinho, né, antes um pouquinho do dia 7, e no dia 7 à noite a gente vai tirar dúvidas. Tá? Vai ser uma coisa muito simples e vocês terão uma semana para entregar essa P2 como foi feita a P1. Tá bom? Então, todo esse cronograma vai para vocês, não precisem ficar preocupados. Então, aula hoje, a gente vai iniciar o conteúdo. Aula semana que vem, dia 10, dia 17, dia 24, né, desse mês. Aí, no dia... desculpe, são 5 aulas. Dia 31 também, desculpe, 5 aulas. E no dia 7, será um pouquinho antes eu lanço a P2. E aí terão uma semana. No dia 14, tem a vista de prova. A vista de prova, às vezes, né, não ficou legal, achou que a nota foi baixa, quer tirar alguma dúvida. No dia 14, a gente vai estar no Zoom, né, para quem achou que não foi adequado, alguém quer ver a prova, tá? A gente, de repente, vai assim, não vai ser público, né, que isso é uma coisa individual, de repente a gente vai marcar quem tiver que falar alguma coisa, marca um horáriozinho, né, pelo WhatsApp, eu vou conversar com você às 19h30, às 19h40, para ver essa vista de prova. Então, vai ser assim, porque isso é uma coisa particular, individual. Então, dia 14/8 é a vista de prova, certo? Dia 21/8, segunda chamada,
Dia 28/8, exame final para quem não conseguir a média 7, né, somando a P1 a P2. E no dia 4/9 é uma segunda época, né? Quem perdeu a prova, ou quem está agarrado demais, aquela coisa, chama-se segunda época. Então, nosso calendário se estende até a primeira semana de setembro, certo? E creio, né, que quem assim tiver um resultado positivo quanto à questão da média, dia 14 já vai estar liberado, 14/8. Aí depois é só realmente quem não conseguir as notas. Na primeira avaliação, todo mundo ficou dentro do limite, né? Teve alguma ajuda ainda minha, né? Porque mesmo sendo uma prova de consulta, alguns tiveram um pouco de dificuldade de interpretação, mas vocês tinham feito 2 trabalhos, aquela coisa, né? A gente considera ali, então todo mundo teve um bom desempenho, né? Dentro da nota mínima para passar, que foi a nota 7. Né? E teve, claro, alguns que tiveram aí 100%, né? Conseguiram ler, conseguiram interpretar, e a gente deu a nota máxima. Ok? Então, primeira coisa, o nosso calendário. Eu vou colocar lá no AVA, vocês se organizem, tá? Não precisam ficar preocupados com o conteúdo. O conteúdo aqui a gente não consegue passar um conteúdo prático, falado, né? Então, a nossa prova será em cima do slide que eu vou lançar um pouquinho antes da P2. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o nosso cronograma? Você vai botar no Águas depois, não vai? Sim, com certeza. Como eu falei, eu já tenho o cronograma. O cronograma já foi passado para a universidade. Aí hoje eu estou passando, né, de boca para vocês, né, mas o cronograma ele está aqui comigo já. Então eu vou lançar para o AVA, tá? Vocês dão uma olhada lá e depois alguém transporta, ou a Ana Beatriz aí, né, transporta lá para o grupo. Bom, não tem mistério. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta ainda sobre o cronograma? Ok, vamos lá para a matéria de hoje. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o basquetebol, né, que foi a única nossa aula prática, né, lá no Sombrão. Acho que a maioria lembra aí. A gente vai falar mais um pouquinho sobre fundamentos técnicos e tática no basquete, fundamentos táticos. Então, como a gente ganhou mais essas 5 aulas nesse mês, né, a gente vai falar um pouquinho também sobre tática do basquetebol. Já explicitei para vocês que quando vocês tiverem a disciplina basquetebol, isso vai ficar muito mais amplo, que aí vocês vão estudar só basquetebol. Certo? Então, como foi dada aí mais essas aulinhas, a gente vai comentar um pouco sobre
sobre tática de basquetebol. Ok? Deixa eu abrir aqui no meu computador. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o histórico do basquetebol, né? Alguém sabe em qual país o basquete iniciou as atividades de basquete, onde foi criado? Alguém poderia falar? Alguém quer chutar? Sem pesquisar, hein? Estados Unidos? Estados Unidos? Mais Isso. alguém quer falar? Eu chutaria Estados Unidos também. Correto. Né? O basquetebol ele foi criado nos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos, claro, uma potência em basquetebol, né? É igual ao nosso futebol, né? Que claro, hoje o futebol mundial ele está muito parelho, né? Mas é culturalmente o basquetebol como se fosse o futebol, né? De campo nosso, né? As crianças e as meninas elas querem migrar, né? Desde cedo para o basquete, porque faz parte da cultura americana, né? E na minha opinião, assim, o basquete norte-americano, a NBA, é um campeonato de mais assim, capacidade técnica de jogadores, né? Assim, você praticamente não vê um jogo ruim, né? Assim, a capacidade técnica de um jogador que chega tanto no nível universitário quanto na NBA é uma coisa assim absurda. Então, na minha opinião, um dos maiores esportes a nível de rendimento técnico do mundo, porque realmente o cara defender e atacar, né, ao mesmo tempo, ou num curto espaço de tempo, é uma coisa assim fascinante, né? O cara poder acertar um arremesso de 3, que às vezes é mais de 3 metros, ou o cara fazer uma infiltração. Então, assim, é uma coisa realmente diferenciada, né? Quem já pôde acompanhar jogos da NBA, né? Na minha opinião, não tem jogo ruim, né? Você, às vezes, torce por uma equipe ou outra, né? Igual um clube de futebol no Brasil, mas, assim, é muito dinâmico, é muito técnico. E, assim, na minha opinião, é maravilhoso de ver. Então, vamos lá. O basquetebol, ou bola ao cesto, né? A palavra basquetebol, em tradução livre, quer dizer bola ao cesto. É um jogo desportivo coletivo inventado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, na Associação Cristã de Rapazes de Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Um professor canadense de educação física que trabalhava num colégio, né, na cidade de Springfield, em Massachusetts, Estados Unidos. O basquete é disputado por duas equipes de 2 jogadores, né, 5 em quadra e 7 suplentes, que tem como objetivo passar a bola por dentro de um cesto e evitar que a bola entre no seu cesto colocado nas extremidades da quadra, seja um ginásio ou num ar livre, né? O basquete pode ser jogado, né, no ginásio ou ar livre. Isso aí é fato. Isso é fato, né? Então, eu tenho uma pergunta para vocês aqui, né? O objetivo é passar a bola por dentro de um cesto e evitar que a bola entre no seu cesto colocado nas extremidades da quadra. O basquete é um jogo de Invasão. invasão. Parabéns, nota 10. Pontuar, né? Impedir que o adversário pontue. Um jogo de invasão, certo? Jogos pré-esportivos.
Os aros que formam os cestos são colocados em uma altura de 3 metros e 5 centímetros. Os jogadores podem caminhar no campo desde que driblem, batam a bola contra o chão a cada passo dado. Também é possível executar um passe, ou seja, passar a bola em direção a um companheiro de equipe. O basquetebol é um desporto olímpico, desde os Jogos Olímpicos de Verão, de 1936, em Berlim. Outra pergunta para vocês. Vocês sabem a diferença de Jogos Olímpicos de Verão e Jogos Olímpicos de Inverno? Aproveitando aí o texto. Alguém quer comentar? As modalidades são diferentes, né? A época também que é rezada. Tipo isso. Sim, os Jogos Olímpicos de Verão, eles são os Jogos Olímpicos que chamam-se de Jogos Modernos, né? A gente pegando uma cronologia, né, o histórico também dos Jogos Olímpicos, né, a Grécia, né, aquela coisa toda, e depois tiveram os Jogos Olímpicos Modernos, que também são chamados Jogos Olímpicos de Verão. E a partir dos Jogos Olímpicos de Verão, foram criados os Jogos Olímpicos de Inverno com modalidades que só podem ser praticadas no inverno, no gelo, né? Em condições assim um pouco adversas, esqui, slalom, tem até outras modalidades muito parecidas, né, com as de verão, mas geralmente, né, de inverno, porque realmente é num inverno rigoroso e geralmente são esportes no gelo, né? Por isso que foi caracterizado por esse nome, né? Então, quando a gente fala Olimpíada de Verão, né? Então, a Olimpíada, aquela nossa de 4 em 4 anos, que tem todos os países, aquela coisa, e o número de países dos Jogos de Inverno é menor, né? Porque tem país que não tem equipes, né? Que são países tropicais, quentes, que às vezes não tem representação para esportes de inverno. Sendo que alguns países também que não tem gelo, não tem muita neve, como o Brasil, eles participam de modalidades nas Olimpíadas de Inverno, né? Os atletas eles treinam em outros países, né? Para se adaptar, moram em outros países e representam o Brasil, né? Tem um filme chamado Jamaica Abaixo de Zero, né? De quando eu era adolescente, tudo. Uma equipe da Jamaica, ela foi para os Jogos Olímpicos de Inverno com trenó, certo? Trenó no gelo. E o filme é uma história real. É uma equipe jamaicana. A Jamaica não tem neve, fica no Caribe, né? Calor o ano inteiro, né? Enviou uma equipe, né, de trenó para as Olimpíadas de Inverno, né? E o filme é muito bacana, né? Um filme bacana, comovente, chamado Jamaica Abaixo de Zero. É um filme bem antigo, mas é muito bacana. E, assim, houve preconceito, né? Infelizmente, a gente vê isso ainda muito, né? Os atletas negros, né? No meio de só atletas brancos, então eles foram, assim, tiveram problemas de racismo, né? Muitos não aceitavam jamaicanos né? Num trenó, né, representando, mas o filme foi um sucesso, é muito bacana de ver. Então, bacana aí essa diferenciação e parabéns aí sobre a questão do cara aí conseguiu responder. O nome vem do inglês, né, basquetebol, que significa literalmente bola no cesto. É um dos esportes mais populares do mundo. Em dezembro de 1891, o professor de Educação Física James Naismith, né, do Springfield College, então denominada Associação de Rapazes, em Massachusetts, recebeu uma tarefa de seu diretor, criar um desporto que os alunos pudessem praticar em um local fechado, pois o inverno costumava ser muito rigoroso, que impedia a prática de beisebol e do futebol americano. O professor James logo descartou um jogo que utilizasse os pés, ou com muito contato físico, pois poderiam se tornar muito violentos devido às características de um ginásio, né? Um local fechado com um piso de madeira.
Logo escreveu as 13 regras básicas do jogo e pendurou uma cesta de pêssegos a uma altura que julgou adequada, a 10 pés, equivalente a 3 metros de altura e 5 centímetros, que se mantém até hoje. Olha só que curiosidade legal, né? A altura do cesto é desde a da época primordial. Já a quadra possui aproximadamente metade do tamanho atual, né? Era uma improvisação, né? O jogo ele tinha um caráter de prática desportiva, de educação física, de lazer, né? Não tinha ainda competitividade. Em contraste com as redes de basquete moderno, em cesta de pêssegos manteve a sua parte inferior e as bolas tinham que ser retiradas manualmente após cada cesta ou ponto marcado, o que se provou ser ineficaz. Então, assim, a cesta ela não tinha fundo, jogava, a bola ficava lá, pô, mais 3 metros de altura, os caras tinham que ter uma escada para subir e pegar a bola, né? Então, assim, claro, depois isso foi adequado. Em contraste com a rede de basquete moderno, dessa forma, um buraco foi perfurado no fundo da cesta, permitindo que as bolas fossem retiradas a cada vez com uma longa vara. Os cestos de pêssego foram utilizados até 1906, quando foram finalmente substituídos por aros de metal com tabela. Então, bacana, né? Os caras arremessavam, a bola ficava lá dentro, mas tinha dificuldade. Depois alguém pensou, né, cortar ele, a bola cair e o jogo até ficar mais dinâmico. Uma outra alteração foi feita logo cedo, de forma que a bola apenas passasse pela cesta, abrindo caminho para o jogo que conhecemos hoje. Uma bola de futebol foi usada para acertar as cestas. Não existia bola de basquetebol, né? Improvisada. Sempre que uma pessoa arremessava uma bola na cesta, sua equipe ganharia um ponto. A equipe com o maior número de pontos ganhava o jogo. As cestas foram originalmente pregadas ao balcão de mezanino da quadra de jogo, mas isso se provou impraticável quando os espectadores do balcão começaram a interferir nos arremessos. A tabela foi introduzida para evitar essa interferência, que teve o efeito adicional de permitir rebotes. Este desporto chama-se basquetebol. A compreensão é muito fácil, né? Então, um histórico legal, né? O cara inventou um jogo novo, né? Que não era visto. Cesto de pêssego, e depois teve que improvisar, né? Cortando o cesto, certo? E o cesto não era aquela redinha, não, era um cesto mesmo, é como se fosse um balde, né? Então, colocava em cima, a 3 metros, e o cara arremessava ali. Então, era meio complicado de você ficar tirando aquilo ali toda hora para poder o jogo reiniciar. Aí tiveram a ideia de primeiro cortar o cesto embaixo, né, e mais modernamente introduzir uma redinha que ficou mais fácil para poder para o jogo ficar mais dinâmico, certo? Então esse aí é o histórico do basquetebol. Alguém tem alguma dúvida? Alguém lembra quais são os 3 fundamentos do basquetebol que a gente deu em aula? Alguém gostaria de falar? Foram 3, alguém lembra? Drible, passe e arremesso. Drible, passe e arremesso. Evidentemente que tem mais fundamentos técnicos, né? Então, assim como a nossa disciplina é curta, né? O tempo é curto, a gente não tem como, né? Já falei, a gente ramificar muito, né? Mas tem outras. Finta. Sim? Finta. Finta também tem. Sim, finta. Tem empunhadura, né? Empunhadura é o jeito de você
Jogar a bola, arremessar. arremessar. Isso. Dia do Empunhadura, arremesso. vários tipos de empunhadura, giros e rotações, certo? Corridas, tem outros fundamentos, né? E, assim, os fundamentos, eles também têm ramificações. Eu acho que teve 2 alunos que, no fundamento passe, né? Então, se não me falha a memória, aí falou sobre os tipos de passe, não era nem necessário, né? Mas os fundamentos, cada fundamento tem as suas ramificações. Um exemplo, o passe, né? Passe com uma mão, né? Tem passe de peito, passe picado ou passe quicado, certo? Passe por cima da cabeça, passe de ombro. Então, tem vários tipos de passe, né? Então, são as ramificações dos fundamentos técnicos. Então, isso também, na hora que vocês tiverem o basquete, né? Isso vai ser bem melhor exemplificado. Caso do arremesso, né? Bandeja, tem o jump, tem o arremesso com uma das mãos, tem arremesso com 2 das mãos. Então, assim, tem muita ramificação, muita coisa legal que vocês vão acompanhar, né? A gente vai falar sobre também técnica e tática. Alguém poderia, assim, estar comentando o que seria a técnica no esporte? A palavra técnica, o que ela quer dizer quando a gente fala assim, pô, esse jogador é muito técnico. Quem Ele tem poderia comentar? muita qualidade para fazer os movimentos necessários da partida, né? As ações necessárias. Desenvolver os arremessos, tudo da partida de forma certa. Mais alguém quer comentar? Mais alguém quer comentar o que seria técnica, definição? É um jogador que é diferente. Um exemplo, tipo, não. Um dos exemplos no futebol é o time do Flamengo, o Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara muito técnico, um cara bem diferente dentro de campo. Seria isso? Sim, isso aí, né? Da forma que vocês responderam, são todas essas coisas, né? Deixa eu ver aqui para mais um aluno, Luiz Eduardo. Deixa eu ver se ele está no. O Luiz Eduardo já tinha contado aqui. Então, né? A gente, assim, nas minhas aulas, assim, eu sempre deixo essas perguntas, né? Mesmo vocês, porque vocês têm que pensar, né? E depois a gente dá a definição e vocês fazem o comparativo, né? Então, são todas essas definições aí que vocês passaram, o Matheus, né? O Caio, né? O Pedro, né? Que respondeu, não foi isso? Então, são essas coisas mesmo. E assim, a ciência diz, um autor diz que para Djakov, 1973, certo? A técnica desportiva é definida como o domínio completo das estruturas motoras econômicas de exercícios esportivos, considerando o resultado máximo a ser atingido nas mais difíceis condições de competição. Repetindo, a técnica desportiva é definida como o domínio completo das estruturas motoras econômicas de exercícios esportivos, considerando o resultado máximo a ser atingido nas mais difíceis condições de competição, certo? Então, a técnica é a capacidade de você executar um fundamento com praticamente perfeição, certo? Então, quando no basquete, né, a gente vê, né, jogadores da NBA que acompanham o basquete, né, a bola de 3, né? Então, assim, tem
jogadores especialistas só em bola de 3. Né? Bola de 2, às vezes, ele não consegue, mas bola de 3, o cara, de 10, ele acerta 9, acerta as 10, eu tenho um índice muito alto. Então, é isso, né? A técnica é a capacidade de ele fazer ou ele executar um gesto esportivo com a plenitude de acerto, né? Isso é para todas as modalidades. Então, vou fazer outra pergunta. A técnica, ela é só válida nos esportes coletivos? Ou ela também pode ser utilizada num esporte individual? O que vocês acham? É usada no coletivo e individual, né? Eu acho. Mais alguém quer responder? Luiz Eduardo já respondeu. Novamente, a técnica ela é utilizada somente em esportes coletivos ou ela pode ser também usada em esportes individuais? No individual também, claro. Eu também acho que no individual. Então, a técnica ela pode ser utilizada tanto no coletivo, tanto no individual, porque a técnica ela tem o valor de ser uma coisa própria do atleta, não é? Então, assim, o maratonista, qual a técnica que ele pode usar, né, na hora para melhorar seu performance, né? E, claro, ele tem um laboratório, ele tem um staff, ele tem laboratório de biomecânica, aquilo tudo que analisa qual a melhor técnica para ele correr, para ele poder ter um desempenho melhor. Então, suponhamos que toda aquela estrutura que ele tenha de treinamento, né, com as pessoas que trabalham com ele, falam assim, ó, a partir da primeira meia hora da maratona, você tem que levantar, correr um pouco com os braços mais abertos. Então, isso é uma técnica, né? Você vai se utilizar de uma coisa pré-existente ou não que vai melhorar o seu desempenho individual, né? E na coletividade, a técnica ela está junto com a tática. Você tem a sua parte individual, foi exemplo aqui do jogador de futebol, né? De repente um grande finalizador, né, que chuta bem, batedor de falta, isso é a técnica, né? No caso dos laterais, a técnica, fazer um bom cruzamento, certo? No basquete, arremessar bem de 3, ser um bom passador, é uma técnica, né? Fazer bandeja, fazer um lance de gancho, né? Então, cada um... É difícil ver um jogador assim que tenha perfeito, né? Assim, jogadores quase chegam à perfeição, os grandes craques, né, das modalidades, né, dos esportes, mas assim, não chega a ser 100%, falar que o cara é bom em tudo, né? Às vezes o cara chuta bem, bate falta bem, tal, mas de repente ele não consegue dominar a bola com o pé direito, ou ele cabeceia mal, né? Então a técnica é uma coisa muito individualizada. Alguma dúvida? Então, finalizando aqui a questão da técnica, né? Segundo o autor, de Jacob, a técnica não tem a mesma importância em todos os esportes. Portanto, o aperfeiçoamento técnico deve receber, em cada modalidade, uma aplicação diferente, né? Claro, né? Então, cada modalidade tem o seu tipo de técnica, as suas especificidades. Vocês lembram que a gente comentou nos jogos pré-esportivos sobre gestos desportivos, né? Vocês se lembram?
O exemplo novamente, né? Sim. Pode falar, Pedro. Não, tô falando que a gente lembra. Sim, o exemplo novamente de uma aluna, né, amiga de vocês, que conduzia a bola, né, com a mão direita, e quando ela fazia o contorno no cone, ela entrava pelo lado esquerdo, né? Então, assim, vocês como profissionais, como treinadores, como técnicos, vocês observam, né, pela experiência de vocês, pelas metodologias de vocês de treinamento, para poder corrigir ou aperfeiçoar aquele gesto, né, para o atleta ou quem vocês estão treinando, para eles terem uma melhor performance, né? Então, aí que é a grande diferença do bom treinador e também do bom atleta que assimila o que o treinador faz, né? Porque às vezes a atleta vai falar assim, não, mas para mim é melhor fazer assim mesmo e que vai dar certo. Tudo bem, né? Aí às vezes é teimosia. Não foi o caso da aula, né? Mas é só um exemplo novamente sobre essa questão do treinamento. Então o próprio autor diz sobre isso assim: há que se repetir o gesto motor, desejado constantemente, pois a aprendizagem motora ou a técnica nada mais é do que o condicionamento das ligações sinápticas, né, que induz os sistemas neuronais a uma nova textura específica para aquele movimento. Então, isso aí passa-se por cognição e psicomotricidade, que também a gente falou. O treinador deve, logo no início do trabalho com aquele aluno, né, quem a gente está treinando, instruí-lo a executar a técnica no movimento mais eficaz e econômica na realização daquela tarefa, para mais tarde permitir os ajustes pessoais de estilo de cada atleta. Neste ponto, o treinador passa a corrigir o atleta baseando-se na sua técnica individual. Então, esse é o exemplo, o autor falando, né, daquilo que a gente pôde vivenciar na aula, né? A aluna pegando a bola, né, observando. E o aluna, se você fizer dessa forma, vai ser mais confortável, você vai economizar mais tempo e a execução do exercício do movimento ele vai ser mais preciso, né? E vocês, né, a partir do curso de educação física, vocês vão começar a visualizar vários tipos dessas nuances, não só nos esportes coletivos, né? Como eu sei, né, alguns trabalham com outros esportes ou praticam, e vocês vão começar a ter um olhar diferente sobre quem não é formado, nada contra quem não é formado, mas vocês vão começar a ter uma visualização melhor, né, de outras características, né, que o esporte ele oferece, que você pode modificar de acordo com a sua metodologia. A metodologia do professor Anderson é X, são apenas dicas. Vocês podem seguir, podem aprimorar, né, ou pode sugerir outros tipos de metodologia. Porque na hora de a gente treinar uma equipe, a gente não pode dizer com precisão se aquela metodologia ela vai ser correta. Não existe o 100% correto, né? No futebol, a lenda, né, uma lenda, né, que o bom treinador é aquele que está sempre ganhando, né? Só que ele não vai ganhar sempre. Às vezes ele vai utilizar a mesma metodologia de treinamento, né, de iniciação esportiva ou treinamento de rendimento. Uma equipe no outro ano ele não consegue ganhar, né? O resultado ele vai ser totalmente diferente do ano para trás. Às vezes aplica a mesma metodologia e o resultado é diferente. Isso acontece, né? Agora, tem treinadores, né, que têm metodologias que realmente elas praticamente funcionam em qualquer grupo ou na maioria dos grupos de trabalho, né? Mas isso num esporte de rendimento às vezes é muito difícil, né? Porque, né, no caso do futebol, né, sai, entra jogador, muito difícil uma equipe de futebol estar ali 2 anos jogando, principalmente no Brasil. Na Europa é mais comum, né, nos países mais organizados.
Mas no Brasil, é o caso agora do Flamengo, que está ganhando tudo, ganhando tudo. Daqui a pouco, todo mundo sai para a Europa, para o Japão, para a Índia, para a China, né? Os mercados consumidores, né? Emergentes, né? Que pagam muito bem. E daqui a pouco tudo começa a dar errado. Então, novamente, é só uma dica. Vocês, né? Quem for trabalhar com treinamento desportivo, vocês têm que analisar os métodos, ver quais são as melhores possibilidades para vocês terem um desempenho melhor no grupo que vocês estão treinando. Ok? Ficou claro aí sobre técnica? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, professor, ficou claro. Ficou assim, professor. Vou fazer só uma pequena explanação aqui sobre sistemas táticos do basquetebol, tá? Só um pequeno comentário, tá? Que a gente não é expert em basquete, a gente tem noções de basquete. Já falei, a disciplina, ela não é para aprofundar muito, mas é dar noções, pequenas noções de treinamento, de iniciação, né, ao treinamento, e tentando fazer com que vocês criem suas próprias metodologias, né, e, claro, no futuro próximo, para que vocês tenham um bom desempenho. Então, assim, o basquetebol, ele tem assim dois sistemas de marcação, que vocês já devem ter ouvido ou não, né? O primeiro é o sistema de defesa com marcação individual, né? São 5 jogadores dentro da quadra. E o que acontece? Cada um tem que pegar um jogador. Não se pode deixar descolar. Geralmente, no basquetebol, né, nós temos o armador, nós temos alas e temos pivôs, né? Então, o armador é o cara que, geralmente, ele pega a bola, às vezes ele não sai a bola, né? Quando o time adversário faz a cesta. Às vezes é outro jogador, mas sempre na mão do armador, praticamente a segunda bola. O cara atravessa a meia quadra, né? Ele tem um tempo limite para passar a meia quadra. E quem vai marcar esse armador, geralmente, é o armador da outra equipe, né? Porque, geralmente, o armador no basquetebol ele tem uma estatura menor, né? Às vezes o cara é baixinho, 1,90 m, 1,89 m, né? Que é baixinho para o basquetebol. Então, isso chama-se sistema defensivo com marcação individual. Cada um vai pegar um. O pivô A vai pegar o pivô da equipe B. Geralmente são os maiores, são os caras que estão ali tentando abrir espaço, né? Rompendo para que os alas possam trabalhar, né? E assim, é muito bacana, né? E tem que ter um condicionamento físico assim extremo, né? E o basquete, ninguém consegue jogar uma partida de basquete mesmo amadoramente, ninguém consegue jogar todo o tempo. Você pode ver que tendo um alto nível, o jogador joga 5 minutos, aí descansa 1,5 minutos, depois retorna, porque o jogo é extremamente assim, o cara tem que estar num nível físico assim, fora de série. Não é o caso de outros esportes, por exemplo, às vezes o futebol, né? Um exemplo clássico disso. O futebol, às vezes o cara joga mal fisicamente. Quer dizer que um centroavante lá, às vezes não está 100% da sua condição física, mas ele consegue jogar. Claro, ele vai ter algum tipo de limitação, ou ele vai entrar no segundo tempo, ou joga o primeiro, ou substitui quando está cansado. Mas o basquetebol é impossível você estar mal fisicamente e jogar, porque todo mundo marca e todo mundo ataca. Não tem como você estar ali, né? Igual alguns jogadores, né? Principalmente do futebol brasileiro, o cara fica ali só com a bola no pé, aquela coisa toda. No basquetebol, isso é praticamente impossível, ou melhor, é impossível. O cara está mal fisicamente, o cara vai estar em quadra e não vai estar resolvendo nada.
Então, esse é um sistema clássico, né? Que é o sistema de defesa com marcação individual. E tem o sistema de defesa com marcação por zona. O que é isso, marcação por zona? É quando você não escolhe um determinado jogador para você marcar, né? E geralmente você já está com sua equipe toda posicionada, né? Então, quem vai pegar o jogador mais próximo é o jogador que realmente está mais próximo, né? Então, se ele passar em diagonal, às vezes você não acompanha, você transfere a marcação para outro jogador da sua equipe, né? Geralmente, né, esses esquemas por zona é quando você está ganhando o jogo e você força a equipe adversária a errar, né? Porque você está solidificado na sua defesa e você faz a gente chama de balanço tático, né? Você fica esperando uma definição, uma ação do seu adversário para poder fazer a cesta, não. Diferente da marcação individual. Geralmente a marcação individual é quando a equipe precisa retomar a bola, a posse de bola, né? Ou, de repente, não deixar que o adversário pontue com rapidez. Então, o jogo ele fica muito duro, muito acirrado, né? Porque a marcação realmente é individual e você não pode cochilar. Por isso que você tem que estar muito bem fisicamente para poder acompanhar a equipe adversária na hora da marcação. E, assim, atacar é mais difícil do que defender. Só que defender você tem que estar muito mais bem fisicamente do que você atacar. O caso do futebol. Um jogador de futebol mal fisicamente, um atacante, ele consegue jogar, né? Agora, um defensor mal fisicamente, ele não vai conseguir marcar. Então, tem essas diferenças também, certo? Ficou alguma dúvida? Então, a gente vai passar agora para a segunda parte, né? Para a gente poder finalizar, que é a tática, né? Alguém poderia comentar aí o que é a tática esportiva ou tática desportiva? Alguém quer comentar? Alguém? É tipo que o cara faz um negócio na planilha, alguma coisa assim, para fazer uma tática, uma estratégia de jogo. Sim, essa é uma das definições. Mais alguém quer comentar ou quer descrever, falar sobre o que é tática esportiva? Caio falou alguma coisa? Não falei não. Ah, que abriu aqui, ficou amarelo e quadrado. A tática, ela só é usada nos esportes coletivos ou ela pode ser também utilizada nos esportes individuais? O que vocês acham? A técnica nós já discutimos. Novamente a pergunta. Tática pode ser usada tanto nos esportes coletivos e também nos esportes individuais? O Vanderlei já respondeu alguma coisa? Repete aí, por favor, Vanderlei. Nos individuais, aquilo que o senhor já falou na corrida do maratonista, né? Aí eu falei da técnica, né? De ele correr com os braços mais abertos, né? Isso é uma técnica, né? E a tática também, né? Por exemplo, ele só deixar para dar um sprint nos 300, 400 metros finais, isso é uma tática, né? Isso é uma tática. A técnica é o gesto que você tenta aperfeiçoar para melhorar o rendimento, né? A tática ela tem a ver com a visualização de você buscar um objetivo principal. Então, assim, no esporte, você disse muito bem a questão do sprint final, Vanderlei.
outra tática, assim, tipo na maratona, o que acontece? O cara, ele cronometra meia hora. Quanto tempo ele correu na primeira meia hora? Entendeu? Ele, claro, né, ele tem aquele medidor de distância, né, no relógio, aquela coisa toda. Então, suponhamos assim, vou chutar, que ele correu em meia hora e correu 10 quilômetros, né? Então, qual é a tática dele? Ele está dentro da tática. Tem que correr 10 quilômetros em meia hora, certo? Mas na próxima meia hora, eu tenho que correr 10 quilômetros e 900 metros, certo? Então, isso chama-se tática, né? Visualizando, né, ele cumpriu o objetivo dele dentro da prova, dentro da partida. Compreendeu? A técnica tem mais a ver com o gesto desportivo, a aperfeiçoação do gesto. Chutar bem, cabecear bem, arremessar bem, sacar bem no vôlei, certo? Arremessar no handball. Isso chama-se técnica. É uma coisa individual que se torna coletiva, né, para ajudar a coletividade. A tática é para uma ação para buscar um objetivo principal, certo? Eu vou falar aqui, a gente já está quase terminando, tá? A gente já está na segunda parte. A gente já falou de técnica, já falamos de tática. Então, a gente aqui vai fazer um pequeno comentário aqui, segundo autores. Na educação física, o futebol, o handebol, o basquete, o voleibol, o futebol de campo, entre outras atividades esportivas, fazem parte de um grupo de esportes coletivos. Em todos eles, duas equipes disputam um implemento. Vocês também vão ouvir muito isso. Implemento. Implemento é o cone, a bola, o colete, né, a corda, chama-se implemento. Criando táticas para levá-la a um alvo, ao mesmo tempo que devem proteger o próprio alvo das investidas do adversário. A tática não se reduz somente ao sistema de jogo definido pelo técnico ou pelo professor, mas também às razões do fazer, que orientam as ações que a própria situação exige. Então, a tática é um método para você ser um facilitador para você cumprir o seu objetivo, a sua ação. A técnica não existe sem a tática e vice-versa. A execução técnica é importante para se praticar uma modalidade esportiva, mas sozinha não garante uma ação inteligente dos jogadores atletas. Por isso que a técnica e a tática elas estão interligadas. Às vezes o cara é um excelente jogador, né? Mas é muito individual, né? Bate pênalti bem, arremessa bem, corta bem, saca bem, mas o time não tem um sistema tático, os outros jogadores eles não acompanham, né, de certa forma, claro, por uma má orientação do treinador, às vezes muito dessa forma, e acaba comprometendo, né? Você tem um excelente atleta ali no seu grupo, mas a coletividade, né? E a gente busca sempre isso, né? A tática tem muito a ver com isso, a coletividade. Ela não ajuda, porque os jogadores eles não assimilam as coisas direito, ou também não tem um bom profissional que oriente eles. O uso da tática é indispensável nos jogos coletivos. Não basta chutarmos forte em direção ao gol ou sacarmos uma bola com força no voleibol, isso que eu estava comentando. A questão principal é saber para quê, quando e como executar determinada ação, levando em consideração que as situações que ocorrem nas modalidades esportivas coletivas são imprevisíveis e exigem constantes adaptações. Isso é muito importante. Eu citei, né? Às vezes o técnico tem um grupo esse ano, no outro ano ele faz a mesma coisa e dá tudo errado. Então, cada jogo é um jogo, é uma estratégia. A tática a gente pode comparar, né? A palavra sinônimo como estratégia, para você
chegar ao objetivo que você quer. Devemos compreender a dinâmica tática dos esportes coletivos para sabermos como agir em uma situação real de jogo, individualmente e coletivamente. Segundo autores aqui, né, podemos dividir a prática dos esportes coletivos em 4 fases de organização crescente. O jogo anárquico, os praticantes aglomeram-se em torno da bola, não utilizam adequadamente os espaços da quadra-campo e comunicam-se apenas de forma verbal. A descentração, não é desconcentração, descentração. Os praticantes começam a se organizar melhor nos espaços de jogo, diminuindo a aglomeração em torno da bola, comunicando-se quase sempre de forma verbal. A próxima fase da organização tática é a estruturação, melhora significativa na utilização dos espaços de jogo, comunicação gestual e verbal, desaglomeração em torno da bola. E a elaboração é uma forma mais elaborada de jogo, onde os praticantes estão mais afinados com a bola e se movimentam taticamente pela quadra, campo, etc. Com e sem a posse de bola, já antecipando os passos, tentando se deslocar para onde ela deve ir, com comunicação, movimentação taticamente inteligente, individualmente e coletivamente. Certo? Compreenderam? Então, a tática ela tem 4 tipos de organização. O jogo anárquico, né? Você pega um grupo de treinamento, gente, vamos jogar basquete do jeito que vocês sabem. Aí está todo mundo aglomerado, ninguém marca na defesa, todo mundo sai correndo com a bola. Aí depois a descentração. Tudo isso a partir do treinador, né? E vocês são profissionais, né, para treinar, orientando a quem vocês estão treinando. Aí a descentração, aí você já começa a ter voz de comando e começa a fazer pequenas organizações para evitar embolação, de ficar todo mundo na mesma bola. Aí já começa a fazer uma distribuição dos jogadores pela quadra ou campo. A estruturação, que aí já tem uma comunicação entre os atletas da mesma equipe, né? Tanto no gestual, né? Por exemplo, no basquete, o armador ele vai saber se ele tem que jogar a bola para o jogador da esquerda ou o jogador da direita, devido à posição desses jogadores, ou na esquerda ou na direita. Então, isso já é uma estruturação. E a elaboração, onde que a gente fala que o time está totalmente entrosado, né? Todo mundo vai saber o que fazer com a bola, certo? Então, no caso do basquetebol, além de ele ver 2 jogadores abertos pelo lado esquerdo e no lado direito, ele saber onde ele vai jogar essa bola, ele, de repente, vai ter um contexto total da quadra que também os outros 2 jogadores, né, dentro dessa composição tática, né, dentro dessa harmonia organizacional da equipe, que ele vai ter 4 opções de jogo, ele não vai ter só 2. Então, ele vai saber de uma forma global como ele vai proceder com aquela bola, se ele também vai arremessar sem dar o passe. Então, essa é a fase de elaboração tática, né, que a gente fala que é o total entrosamento. Compreenderam? Alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre tática? Finalizando aqui a tática, né? Tática é definida como um conjunto de meios ou recursos empregados para alcançar um resultado favorável. Então, a tática tem muito a ver com resultado final. Sendo assim, entendemos os esquemas táticos como as formas de que um treinador esportivo escala sua equipe dentro da quadra, campo, para superar ou vencer seus adversários. Ok? Alguma dúvida? Uma pergunta aqui para a gente finalizar, mais 5 minutinhos aí para a gente
termina a aula. Emprego da tática, ela só é utilizada com o objetivo de vencer? Não, para defender também. Não, não é atacar nem defender, estou falando vencer. A tática, ela só é utilizada com o objetivo de uma equipe vencer? Não é atacar nem defender. Isso é tática. Claro, atacar bem, ou atacar mal, ou defender mal. Isso é tática. Mas eu estou falando, a tática, ela é utilizada só com o objetivo de vencer? Essa aí vale um ponto, hein? Eu acho que, sei lá, usar uma tática para, tipo, para perder não faria muito sentido, sabe? Para empatar até vai, mas para perder, não sei não. Para Difícil inibir uma pergunta. jogada adversária, pode ser uma tática. Usar de uma tática Para uma ganhar o jogada jogo, adversária, um jogador adversário. surpreender o jogador ou o adversário. Assim, Pode você... ser também para, em uma competição, tentar tirar uma vantagem dela. mais ou menos, né? Mais ou menos. Assim, eu acho que encaixando tudo, só Tentar faltou... tirar uma vantagem dela, tentar surpreender o adversário para ganhar o jogo, para sair para cima, ganhar o jogo. Então, vou repetir a primeira pergunta e vou fazer outra para vocês, valendo um ponto. E teve alguns que chegaram perto. A tática, ela é feita, né? Só com o objetivo para vencer um jogo? Isso aí foi a primeira pergunta. Não. Então, aí eu vou fazer a segunda pergunta. A tática também pode ser utilizada para você, de acordo com a necessidade do jogo, você empatar ou perder de menos? Olha só. Pode sim. Só que pode ser para os dois, porque você pode usar uma tática para você defender o seu time, para você retrair, retrancar, porque você tem que usar a tática para você saber perder e para ganhar também. Porque você não pode só botar na prancheta como que eu posso dizer? Só para ganhar, porque senão você pode estar ganhando, mas depois você quer contra. Aí você pode começar a perder e tem que trazer o time para trás para defender, senão você perde. Isso aí, todas as respostas de vocês, juntando tudo, né, é isso que eu queria que vocês compreendessem. Caio, quer falar alguma coisa? Um pontinho para mim. Um pontinho para mim. Pontinho para o Pedro, pontinho para todo mundo. Todo mundo, um foi complementando o outro, e depois que eu fiz a pergunta praticamente ao contrário, eu acho que o pessoal matou a charada. Caio queria falar alguma coisa novamente, que apareceu aí o quadradinho amarelo? Não, segue o jogo, segue o jogo. Então, eu vou dar um exemplo clássico disso, né? A primeira pergunta, né, a gente já está finalizando a aula, tá, galera? A primeira pergunta, eu perguntei se a tática era só usada para você adquirir vitória, né? Aí, né, não, ataque e defesa, não sei o que. Aí, não, resultado. Aí depois eu fiz outra pergunta. A tática, ela também pode ter como objetivo conseguir um resultado que é adequado para você, que seria um empate ou Pode ser por perder dois. de menos. Compreenderam, não compreenderam? Sim. Então, não deixa de ser tática. Não é que você vai querer perder, mas vou contar o meu caso aqui para finalizar. Ano passado, na Copa Zica Miguel Pereira, aí, quem é de Miguel Pereira, lá no campo do Portela, né? Para quem já assistiu às aulas aí pelo Zoom, né? Eu não sou de Miguel Pereira, mas eu estava lá. Ah, você estava lá, Pedro? Então, Copa Zico, a gente foi com 4 categorias, né? Nossas equipes sociais aqui da universidade, né?
masculino, o campeonato masculino, lá no campo do Portela, em Miguel Pereira, em Governador Portela, né? E Foi lá Governador Portela, né, Bezerra? isso, Governador Portela. Então, o que que houve? Na nossa categoria acho que sub-11, sub-11, eu fiquei com 2 categorias, fiquei com sub-11 e sub-15, e outro professor, o Nilton Basile, que trabalha comigo lá, na escolinha, ele ficou com o sub-13 e o 17. Então, o que aconteceu? No sub-11 tinha uma equipe assim que era superior à, né, a equipe do Social de Paraíba do Sul, que assim, praticamente não dá para competir com a molecada, não, porque é uma escolinha preparada mesmo para levar jogador para o Fluminense, né, para as grandes equipes, né? É uma escolinha que visa realmente uma formação profissional. O técnico da equipe é um ex-jogador de futebol profissional, né, o Edinho, que jogou no Vasco, jogou no Paraná, Clube, né, jogou no Madureira, né? Em várias equipes do país, deve ter jogado em Portugal, ele foi lateral Mas a esquerdo. mais famosa que ele jogou foi no Vasco, né? Que ele fez sucesso. Oi? O Edinho, a mais famosa, tipo assim, que ele jogou foi no Vasco. É, De sim, nome, assim, que isso. eu tô falando. Sim, sim. Ele jogou numa boa época do Paraná Clube também. Também quando o Paraná Clube estava num auge melhor do que está hoje, né? Então, o que aconteceu? A gente, eram 2 chaves, né? O social estava na nossa chave e a gente poderia perder o último jogo de até, acho que 6 gols de diferença que a gente classificava. Não poderia perder por 7 gols. Só que o time já tinha vencido uma de 15, a outra tinha vencido de 12, e o último adversário era a gente. E falei assim, gente, a gente vai ter que ser. Aí falei com a molecadinha, falei, gente, ó, vocês são. Porque no nosso sub-11 tinha garoto de 9 anos, 10, então você, como profissional, como treinador, você tem que saber falar com as crianças, né, para que eles possam ter uma compreensão fácil, né, porque nessa idade ainda tem aquela questão de muito lazer, né, que é um caráter da nossa escola, que é social, né, não o Social de Paraíba do Sul, que é o nome do clube, né, é a escola esportiva de lazer, né, de iniciação. E eu cheguei, molecada, o negócio é o seguinte, ó, nós viemos aqui, saímos de Vassouras, a gente tem que explicar o que está acontecendo, que é uma competição, mesmo que o resultado para a gente não seja o principal, de muita relevância, né? Assim, se perdesse ali de 20, 30 também, né? A gente tem que saber lidar com isso para não desmotivar as crianças. E eu falei, gente, dá para a gente fazer, vocês têm que fazer o que o professor Anderson está fazendo. Aí tem aqueles quadrinhos nossos, né, com botãozinho aqui, ó. E lá acho que era tempo curto, não sei se é 2 A tempos. prancheta, a famosa prancheta. A pranchetinha, né? Agora até tudo com imã, né? Cheio de. Né? Aí eu cheguei aqui, molecada, quero que vocês prestem atenção no professor. Vocês são novos, estão iniciando no futebol, a equipe de lá vocês conhecem, né? Vocês sabem que a equipe é muito superior, a gente tem que jogar limpo também, tem que ficar enganando a molecada, não, que nós vamos para cima, não tem nada disso. Você, como um bom profissional, você tem que entender as suas limitações e tem que passar isso para o seu grupo. Aí botei assim, ó, nós vamos jogar aqui, ó, daqui para trás. A gente só pode tomar 6 gols. Vocês sabem que vocês acompanharam, um jogo foi 15, não sei quanto, no outro foi 12. Né? A média deles está grande. Se eles fizerem mais de 7 na gente, mais de 6, o 7º gol, a gente está eliminado. Agora, se a gente tomar até 6 gols, né, a gente vai classificar. A gente fica em segundo, é o nosso objetivo. Então, isso é um exemplo clássico de uma tática para você, que você está entendendo sua limitação, certo? Você está passando para os seus atletas, para os seus jogadores, né? Eles têm que ter um nível de compreensão facilitada, certo? Isso de acordo com a sua metodologia, não podemos mentir para o atleta, para o jogador da limitação, e a gente criar uma estratégia que é a tática para a gente poder classificar. Então, um exemplo clássico de uma tática para você perder de menos,
Não é uma tática para você perder o jogo, né? Você não está entregando o jogo. Mas você, diante da sua limitação, você vai, né, recuer a molecada aqui. Perdeu a bola lá, não deu, a gente volta aqui. Pô, eles compreenderam tudo. Pô, nós perdemos de 3-0 só. Entendeu? Foi muito bacana, porque, né, o campo estava cheio, né? Pai, sabe o que é pai, avô, a gritaria do caramba. E a equipe que estava competindo com a gente pela segunda vaga já tinha jogado antes da gente, já estava com um saldo, né? Já sabia o que tinha que acontecer. Então, assim, foram 2 torcidas contra a gente. A torcida do pessoal do Paraíba do Sul e a torcida do time da casa. E a molecada... né? E nós perdemos de 3-0, aí no final, a confraternização, todo mundo aplaudiu. Isso que é bacana no esporte. E ver que, mesmo na simplicidade, a gente consegue bons resultados. Né? Então, esse é um exemplo clássico. Conseguiram compreender? Quem falar que compreendeu, eu dou um ponto agora, hein? Todo mundo ficou calado? Eu entendi. Compreendido. Ah, valendo um ponto, Mas a galera responde, né? Gabriel, Luiz. Mas no caso que você estava comentando aí, muitos times no ano passado fizeram a mesma tática contra o Flamengo, né? Não, sim, né? Mas tem hora que não dá certo, né? Tem hora que, né, não tem como. Tem hora que você tem... vamos marcar lá em cima lá e vamos ver o que acontece. Que se jogar atrás nós vamos perder mesmo. Tem muito disso também. Às vezes o cara achar que vai jogar recuado, que, né, não é uma... Quer dizer, é uma tática, mas não é uma tática exata. Eu poderia ter feito isso lá e dado tudo errado. Ter perdido de 7, 8, 9, 10, jogando todo mundo atrás. Só que ali houve uma facilidade, né? A criançada compreendeu, né? Então, assim, eles tiveram uma concepção de jogo, né, muito boa, que poderia ter dado tudo errado também. Luiz Eduardo, quer comentar alguma coisa? Oi, Quem entendi certinho aí, professor. Gabriel falou alguma coisa? Se o Brasil tivesse usado essa tática contra a Alemanha, quem sabe? Mas aquilo, sim, aquele jogo, né, do 7-1 que você está falando, né, Gabriel? Isso. Então, mas ali foi um mata-mata, né? Ali não tinha uma vantagem, né? Então, assim, eram 2 grandes equipes. Exatamente. Podia só diminuir uma diferença, né? Não, claro, é evidente, né? Ali, na minha concepção, né, comentando aquele jogo, assim, Filipão, excelente treinador, né? Assim, eu como futebolista, né, gosto, né, do Chile mesmo, aquele jeito dele, foi campeão mundial, mas assim, me pareceu a convocação de jogadores que, assim, não eram para estar ali, né? Aquela coisa tudo muito oba-oba para Copa do Brasil, né? O craque do time não tinha que ia ser o melhor do mundo, né? Aquela coisa ficou um oba-oba danado. Tava com ego muito grande, né? Eu acho que isso mexeu um pouco com o comportamento, mexe com o comportamento do jogador, por mais experiente que ele seja. Né? A mídia, não, que nós vamos ganhar, que não sei o quê, que vai ser isso, que o fulano é o melhor do mundo, que vai ser a Copa dele, e aquela coisa toda, e vai todo mundo para um monte de lugar, e tá a família junto, não tá, e daqui a pouco deu no que deu. E o Brasil já era para ter perdido para o Chile no jogo anterior, né? Teve um cara lá que meteu uma bola na trave na prorrogação no final, que tal de Pineda lá, né? Centroavante. Entrou no finalzinho, acho que no último da prorrogação, a bola explodiu no travessão, saiu o gol ali e já era, né? O jogo 1-1, aí foi para os pênaltis, o Brasil ganhando o Chile, muito mal, jogando mal. E jogou muito mal aquele jogo contra o Chile. Muito mal, e o Chile uma boa equipe, né? O Chile foi assim, a melhor geração do Chile até hoje, né? Os caras, o time era bom pra caramba. Tinha equipe experiente, né? Os jogadores jogam todos na Europa. Aquele goleiro catando muito. Então, aquele goleiro do Chile estava catando muito. Sim, então o Brasil já era para ter perdido ali. Mas, enfim, então eu creio que ficou muito compreendido a aula de hoje, né?
até o tempo aí, 1 hora e pouquinho, né? Então, creio que falamos um pouco de basquete, né? Mais um pouquinho. E técnica tática, jeito de execução, né? Isso, creio que ficou compreendido isso para vocês. Tem algumas aulas aqui no AVA, mais 2 minutos para a gente finalizar. No meu 20:58, mais 2 minutinhos aí para a complementação final. Tem alguns vídeos aí. Eu fiquei assim esperando ver qual era a determinação da nossa universidade quanto a essa questão da aula, né? Que a gente não tinha uma data específica, né? Nem o nosso coordenador sabia, e isso foi colocado na semana passada, em reunião com os professores, aquela coisa toda. Então, como a gente agora tem já um calendário, né? A gente vai ter que cumprir, né? Em questão de data, aí vocês podem ter certeza que esse pequeno material, vou fazer uns slidezinhos bacanas, vou botar lá para que vocês possam acompanhar. E, como eu falei, né, a gente vai ter 5, hoje foi a primeira, temos mais 4 aulas, mais 4 sextas-feiras, e a sexta-feira, no início de agosto, vou passar P2, em cima desse slide que a gente vai criar em cima dessas 5 aulas. Ficou compreendido? Então, não precisam, parando, está dando aula, não está no Zoom, não sei o quê. Vai ser uma coisa muito simples e objetiva. Vou montar um slide com essas 5 aulas, certo? Aí vai estar disponível antes da P2, aí eu vou lançar P2 e vocês vão ter que interpretar 4, 5 questões em cima desse slide dessas 5 aulas. Finalizamos. E quem, por acaso, ainda tiver problema com nota, ainda vai ter outras oportunidades. Então, como eu falei aqui, pela minha disciplina, deixa eu abrir de novo o cronograma, creio que quem tiver tudo certinho vai estar liberado já no dia 14/8. Né? Dia 14, ou até antes. Mandou a avaliação, corrigir, tá? A gente já rumo ao segundo período para vocês. Tá joia? Então, agradeço novamente aí, 21 horas. A gente sabe que é muito, às vezes, né, ficar online, né, a gente falando aqui, mas assim, a participação tem sido boa, né? Vocês colaboram bastante comigo. É uma pena, realmente, né? Infelizmente, a gente não tem lá a nossa parte prática, mas com certeza no futuro próximo aí tudo vai estar se adequando. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo. Ok, gente, tudo de bom para vocês, tá? Um excelente final de semana e ter aula da sexta-feira que vem. Eu peço que vocês, os amigos que não estão participando, né? Houve orientação de cobrar a presença de vocês, tá? Não quero prejudicar ninguém, né? Aqui na nossa aula aqui sempre tem 10, 11, 50% da turma, mas também a gente tem orientação, não sei se foi passado isso aí para vocês, pelos outros professores, creio que sim. Tá? Pode falar, Wanderlei. Não, Então, tudo bem. ok. Então, Tudo deve bem. ter sido passada a orientação quanto à questão da presença, da frequência, tá? A gente sabe que tem alguns que têm dificuldade, né, de estar acessando o Zoom, mas o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, beleza? Grande abraço, bom final de semana e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. Boa noite, professor. Até Boa a noite, semana. Wanderlei. Uma boa noite a todos.